Olá, meu nome é Fábio Oliveira, bem-vindo ao podcast New Business Edu, Connecting Global Digital Expertise. Hoje nós falaremos com o Stefano Carnevali. O Stefano é Data Storyteller, formado em Marketing, especialista em Gestão e Cultura e produção de conteúdo EAD. Ele atua desde a década de 90 com projetos e tecnologias digitais. Consultor, palestrante, professor, desenvolve e ministra cursos sobre Data Storytelling, UX, Customer Experience, Data Design e Data Literacy, para profissionais e empresas. Empreendedor também, sócio da Simples Data e da aceleradora de startups Sim Dreams. Autor do livro Data Storytelling, Planejando e Contando a História dos Dados. E é sobre esse tema que conversaremos com o Stefano, sobre o Historytelling, ou Data Storytelling. Stefano, obrigado por estar aqui conosco. Conta pra gente, primeiro, do que se trata esse conceito de Data Storytelling ou contando história com os dados. Fábio, primeiramente agradecer o convite para participar aqui do podcast, falar um pouquinho aí sobre Data Storytelling. O Data Storytelling ele é um conjunto de técnicas que vão orientar uma apresentação de informações e insights de dados para um determinado público. Esse público tem um objetivo, tem informações que ele está buscando em cima desses dados. E o Data Storytelling, com esse conjunto de técnicas, ele vai facilitar e melhorar essa comunicação. É o que a gente chama realmente de contar a história dos dados. Um dos principais resultados obtidos aí com a história de dados são indicações, então a partir dos objetivos do público-alvo, indicar ações, próximos passos. Então além dos insights, de trazer esses insights a partir dos dados, mas também principalmente indicar ações. O que fazer? Para onde que eu vou agora que eu compreendi essa história toda dos dados? Legal, Stefano. E conta pra gente, é possível contar uma história com quaisquer dados? Ou há alguma premissa antes de escolhermos quais dados utilizar? Sim, é possível aplicar a metodologia do Data Storytelling em qualquer conjunto de dados. Tá? É lógico, quando você tem um conjunto maior de dados, as respostas são mais amplas. Mas a premissa fundamental, e isso a gente tem que respeitar sempre, é o que os dados nos dizem. Eu não posso ficar inventando histórias, inventando dados. Eu tenho que olhar o que foi coletado, o que foi registrado, aplicar as análises e contar a história em cima dessas análises. Tem que ser algo realmente que tenha a credibilidade no conteúdo. E a credibilidade precisa vir já dos dados, dessa coleta, desse processo de transformação. Então, é possível realmente contar história com qualquer tipo de dado, tá? Também tem isso. E às vezes a gente pode agrupar dados de diferentes fontes ou até de diferentes temas para construir uma nova história de dados. Quais as principais técnicas que um profissional que queira trabalhar nessa área deve utilizar para contar uma boa história com os dados? Bem, parece meio redundante, mas o principal é que precisa gostar de analisar dados, tá? Então, às vezes o pessoal vem perguntar sobre isso, o que eu tenho que desenvolver, o que eu tenho que aprimorar. Primeiro eu preciso gostar de analisar dados, e às vezes essa questão do gostar, desde ler, às vezes eu gosto de ler notícias que tragam infográficos, eu lembro muito isso das revistas que eu e meu irmão nós líamos, que tinham, além da informação, tinham infográficos contando, mostrando. Então, precisa realmente conhecer, gostar de analisar dados e aprimorar esse conceito. Depois também é importante desenvolver habilidades aí com visualização de dados, então como eu comunico, como eu mostro esses dados, e essa habilidade de oratória e comunicação. Eu também preciso ter uma habilidade em apresentar essas informações. Isso vai ajudar não só a compreender a história dos dados, mas também a transmitir essa história. E algo que eu acredito que é um eixo fundamental aí do Data Storyteller, do contador de história de dados, é que ele precisa ser uma pessoa que saiba planejar, que saiba
desenvolver esse planejamento tanto individual como em equipe. Né? É um processo aí hoje que envolve, às vezes, profissionais de diversas áreas na empresa. Então, o processo realmente de um profissional que está adquirindo habilidades aí de data storytelling é um processo também de saber planejar a história dos dados. Né? Não adianta só contar, né? Também preciso saber o plano, né? Como é que eu cheguei nesse resultado, de onde eu parti, para onde eu vou, né? O planejamento. Eu entendi então, Stefano, que esse profissional, ele além de ser bom e conhecer bastante de técnica, de ferramentas tecnológicas, ele também tem que absorver e ser um bom conhecedor das técnicas de soft skill, não é mesmo? Para poder trabalhar em equipe, entender os negócios, se relacionar com as pessoas, com os stakeholders da empresa. Então, qualquer pessoa pode aprender a contar uma história com os dados. E eu falei das ferramentas tecnológicas. Quais são as ferramentas mais utilizadas que se pode fazer uso para contar uma boa história? Olha, qualquer pessoa, né, realmente quem tem interesse aí sobre o tema, pode contar histórias de dados, né? A questão de contar histórias já é algo do ser humano, né? Então, assim, nós aprendemos, nós lemos, conversamos, gostamos de contar, né, nossas aventuras, nossas histórias de vida, e então isso já faz parte, né, do nosso dia a dia, contar histórias. No caso dos dados, eu preciso começar realmente a me aprimorar, né, nessas questões realmente de análise, de técnicas que vão me ajudar a contar essa história. E uma coisa que é bem interessante no processo né, nos cursos aí que eu tenho feito, realizado, profissionais que eu tenho conversado, são profissionais de diversas áreas que estão querendo conhecer um pouco mais sobre data storytelling, sobre como que é esse planejamento em contar a história dos dados. Então, administradores, professores de diversas áreas, advogados, né, desenvolvedores aí de software, analistas, engenheiros também de áreas super diversificadas, né? Então, tem realmente muitos profissionais que às vezes não estão no dia a dia, né, de uma equipe de às vezes a gente acha muito dados relacionados ao pessoal de banco de dados, né? Mas que na verdade os dados a gente usa para tomar decisão, né? E algo assim, Fábio, que parece, né, redundante, né? É que os dados nos cercam todos os momentos profissionais, né? Desde o do trabalho ali na manhã, desde a hora que eu saio de casa, que eu volto, né? Então, eles estão nos cercando. Então, essa parte científica dos dados é algo que só precisa o quê? Ser mais estudado e aplicado. Algo interessante também no início, né, do estudo, né, quando eu comecei a estudar sobre data storytelling e tudo, é que eu realmente senti uma falta de um processo que ajudasse a contar essa história dos dados, né? Eu já estava muito acostumado aí com metodologias ágeis, né, para desenvolver empresas, desenvolver novos negócios, o próprio planejamento, desenvolver até um software, né? E eu senti falta de algo semelhante aí, né? E foi aí que surgiu realmente a construção do Data Storytelling Canvas, né? Que hoje tem uma licença comum, que é uma ferramenta ágil de planejamento, que junto aí com a jornada do herói, o storyboard, né? Eu consigo contar histórias de dados de uma forma... não é ser redundante, né, com o planejado, mas é uma forma de contar uma história de dados com mais propriedade, né, e realmente como um processo. Né? As histórias às vezes nunca acabam, né? Às vezes elas vão até aquele ponto, indicam as ações, e daquelas ações podem surgir novas demandas de história. Né? E algo importante realmente que os profissionais precisam também começar a entender um pouquinho aí esse universo dos dados, né? De repente, quem tem curiosidade mais voltado para desenvolvimento de software, aprender ferramentas, né, que podem ajudar aí a criar gráficos, criar visualizações de dados, ou para quem é de uma área mais administrativa que quer consumir, né, os dados e ter uma análise mais rápida, as ferramentas de Self-Service BI, como o Power BI, o Tableau, o SAS, entre outras, né, elas acabam também agilizando e facilitando esse processo. Sem dúvidas, Stefano, com o Big Data, com a geração de dados, agora com a internet das coisas, muitos devices conectados na rede, as empresas agora se preocupando bastante, colocando bastante recurso em inteligência artificial, em automação de processos com o trabalho remoto.
é muito importante, é um skill aí e um caminho que profissionais, os estudantes também, né, os profissionais que estão trabalhando, podem absorver, conhecer, estudar mais, para extrair insights e decidir melhor com base em dados. Mas, considerando um contexto de pequenas e médias empresas, você sabe que muitas vezes essas empresas menores, que é a maioria no final da economia, responsável pela geração de economia e de empregos, muitas vezes eles não têm uma estrutura organizada de dados e informações, não é? Qual a sua orientação para os gestores e profissionais que trabalham com essa realidade? De não ter um legado de informações, de dados, de ter que organizar isso. O que você sugere? Bem, o primeiro passo dentro de uma empresa é começar a oferecer alfabetização de dados às equipes. Né? Então, quanto mais profissionais, incluindo os sócios, né, os donos das empresas, desenvolverem habilidades de lidar com os dados e começarem a tomar decisões com base em dados, com certeza o desenvolvimento dessa empresa e dos profissionais vai ser cada vez mais rápido. Tá? A gente tem visto já isso em várias empresas e vários setores, aquelas que estão tomando decisão baseada em dados e estão se preparando para isso, elas estão tendo um crescimento aceleradíssimo. Né? E essa quantidade de dados, né, ela é cada vez maior e só vai aumentar. Então, nós também precisamos começar a pensar que tipo de dados que vão nos ajudar, né, que dados que não precisamos e que informações e insights são necessários para gerar essas ações. E aí que entra realmente o Data Storytelling, né? uma metodologia para te ajudar a enxergar melhor essas ações. É um processo bem sistemático mesmo e exige dedicação e também investimento das empresas, não é mesmo? Em fazer o upskilling ou reskilling, né? Reensinar, reeducar ou educar os profissionais para essa nossa nova realidade do ecossistema digital que nós temos. Vejo que você tem uma inspiração aí, se inspira no Goethe e na doutrina das cores. Eu achei muito interessante isso. Nos diga os motivos pelos quais essa inspiração é importante para você e como ela influenciou o método da Data Storytelling proposto por você nesse livro que você acaba de lançar. Bem, eu acho que Goethe, né, é uma das inspirações, né? Normalmente ele é conhecido aí pela obra do Fausto, né, que é uma obra aí que teve adaptação para o cinema, teatro. De certa forma, né, contar a história, né, dos dados e contar histórias é uma narrativa, né? E essa narrativa pode ser aplicada aos dados, né? Mas dentro do contexto, né, da minha pesquisa, do meu trabalho aí de Data Storytelling, a principal referência do Goethe foi realmente a doutrina das cores, que é um estudo científico sobre percepção física da cor e suas combinações. Né? A obra ela foi publicada em 1810, né? Naquela época, né? Teve vários ajustes, né? Ao longo dos anos, porque foi uma pesquisa muito longa do Goethe, né? Em cima da cor, né? E foi, quando a gente pega a história, muito legal, assim, porque ele acabou inspirando diversos pintores, né, em todo o mundo até hoje, né. E no início, principalmente o Turner, né, um pintor inglês, o Kandinsky também, né, dois pintores aí super reconhecidos que usaram muito dos ensinamentos ali da publicação do Goethe, né. Mas eu acredito que contar, né, a história dos dados envolve também essas questões culturais e artísticas, né. A gente precisa retomar um pouco essa aproximação da arte com a ciência, né? Não só nos trabalhos, mas na vida. Né? Então, acho que é isso que me inspira um pouco no trabalho também do Goethe, como um todo, né? Essa aproximação de arte com ciência. E ainda no livro, né, que eu publiquei aí, o Data Storytelling, Planejando a História dos Dados, né? Eu destaco ainda, né, o metodologista o Campbell, né, o Isaac Asimov, né, um grande escritor e cientista também com várias patentes, né, e o estatístico Hans Rosling, né, que é um grande inspirador aí, que é um médico, né, estatístico, que contou diversas histórias de dados aí sobre o impacto populacional e as questões ligadas à saúde e desenvolvimento humano. Né. Então, a gente sempre tem que ter inspirações aí nos nossos trabalhos.
Realmente, Stefano, nós temos que ter uma multidisciplinaridade hoje. Temos que ler sobre tudo, sobre todos e absorver o que é melhor e nos inspirar no que é melhor. Muito legal e enriquecedor ter ouvido as suas considerações, as suas experiências e as suas dicas de como utilizar os dados. Para finalizar, nos diga então as suas considerações finais e destaque o que pensa ser mais importante para os profissionais se tornarem cada vez mais engajados e bem-sucedidos em um ambiente cada vez mais digital desse nosso ecossistema. Bem, Fábio, o Data Storytelling é uma área fascinante, né? Acho que assim como todas que estão envolvendo esse universo aí de tomada de decisão com base em dados, né? Realmente tem muito a ser desenvolvido, né? Às vezes eu brinco, o pessoal fala, ó, talvez até o nome mude ao longo do tempo, né? A gente não sabe ainda, é tudo muito novo, né? Nesse contexto aí de estudo, né? Alguns livros estão sendo publicados, alguns artigos também. Tem uma área que eu tenho estudado bastante, que é essa aplicação do Data Storytelling com tecnologias de realidade mista, né? Onde a gente pode realmente começar a tatear essas histórias dos dados de uma outra forma. Mas os profissionais, né, realmente que querem atuar tanto nessa área ou mesmo em áreas relacionadas aos dados, eles precisam ampliar as habilidades, né? Não só na sua área de atuação, mas também em disciplinas complementares, né? Essas disciplinas vão nos ajudando a principalmente compreender, né, um todo e aí com a nossa experiência prática aplicar isso de uma forma no nosso dia a dia, né? Então aprender a contar a história de dados com certeza pode ser um grande diferencial aí na carreira profissional, né? E aí quando você levar isso realmente para dentro das empresas, eu já tenho acompanhado várias empresas que estão usando, né, esse processo da narrativa de dados, de planejar o data storytelling, para as áreas internas de tomar decisão e estão já colhendo, né, os primeiros resultados. E eu acho que é isso, Fabio. Fico à disposição aí. Um abraço, né? Obrigado aí pelo convite e, né, nos acompanhe aí sempre lá no datastorytelling.com.br. Muito bacana, Stefano. Obrigado mais uma vez. Esse foi o Stefano Carnevale Júnior, falando um pouco das inspirações que ele obteve e também dos soft skills, da multidisciplinaridade que as empresas, os profissionais hoje têm que ter. Não perca o nosso próximo episódio. Eu entrevistarei a Daniela Nicolini, que fala sobre felicidade no trabalho. Um tema bastante em relevância hoje e bastante em destaque. Então não perca no nosso próximo episódio Daniela Nicolini falando disso. Ela é formada nessa área, consultora de muitos anos em marketing e vendas, empreendedora e agora também fez um mestrado nessa área e vem contar um pouquinho para a gente dar dicas aí de como que a gente pode equilibrar a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Muito obrigado, eu sou o Fábio Oliveira e te encontro no próximo New Business Edu, conectando as experiências digitais globais com você.